resposta de Deus. Versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis vai falar assim, ó. Eu vou pegar esse texto aqui como base, amém? Vamos caminhar um pouquinho na Bíblia hoje. Mas vai ser rápido, eu vou terminar no horário, pode ficar tranquilo. Glória a Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele falou assim, vão ou vai? Vai. Vai está no plural ou no singular? Singular. Vai-te a terra, sai-te da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Olha só. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Ele está falando assim, ó. Eu vou fazer de você aquilo que você jamais pensou que seria. E eu vou te fazer experimentar aquilo que você jamais pensou na vida experimentar. Mas, para isso, eu preciso que você tome algumas decisões. Todos os dias a gente precisa tomar algumas decisões, sim ou não? E aí é onde que muitas pessoas se arrebentam, por quê? Porque as pessoas que elas não têm a alma resolvida, as emoções resolvidas, a mente resolvida, ela sempre vai tomar decisões erradas. Por quê? Porque ela sempre vai se colocar como vítima e as pessoas que são almáticas, elas não têm coragem de enfrentar a dificuldade e perseverar naquilo. Você quer saber se você é uma pessoa almática ou não? Você sempre começa as coisas e não termina. Você tem medo de avançar, você tem medo de continuar, você tem medo, sabe, de dar errado, você tem medo do fracasso, você tem medo. Por quê? Porque você está vivendo na alma. O espírito não tem medo de nada, irmão. Mas a alma, onde que encaixa tudo isso? Né? Mas nós vamos esticar a corda aqui para você entender melhor. Então, o Senhor está falando, eu vou fazer de você o quê? Uma grande nação. Abençoarei o que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está falando assim, ô Abraão, eu vou te dar uma família, cara. Eu vou te fazer um cara top. Olha o que acontece. Depois a gente vai voltar nesse versículo de novo. E assim partiu, o versículo 5 a gente vai voltar, tá? Eu vou ler o 4 aqui só para a gente entender. E assim partiu Abrão como o Senhor lhes tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão a idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Mas, na verdade, o chamado de Abraão não foi em Harã, foi em Ur dos Caldeus. Amém? Se você for ler lá no livro de Atos, capítulo 6 e 7, você vai ver, né, Estevão falando sobre isso. Amém? Mas olha só, ó, o versículo 5, irmão, o que acontece? O versículo 1, ele fala assim, ó, sai-te da tua e vai até uma terra. Aí o versículo 5, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e viram a terra, e chegaram na terra de Canaã. Deus manda ele sair sozinho, um tanto de gente que ele sai junto. Tem coisa, irmão, que Deus está mandando você ir sozinho. Mas como você não está com as suas emoções resolvidas,
Aí você fica, sabe, não é nem com o temor de não dar certo. É falta de coragem mesmo de assumir a responsabilidade. Falar de novo, falta de coragem para assumir responsabilidades. Pessoas que têm as suas emoções não resolvidas, elas não querem assumir responsabilidades. Ela sempre está transferindo a sua responsabilidade para alguém. Nunca assume a culpa, está sempre procurando um culpado. Nunca coloca a cara para bater, está sempre se escondendo atrás de alguém. Você acha que Deus vai colocar, irmãos, as coisas celestiais na mão de uma pessoa dessa? Não. Jamais. Enquanto a minha alma estiver gritando, enquanto as minhas emoções estiverem falando, eu não tenho estrutura ainda para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. É por isso que a gente precisa resolver a nossa alma. Fala assim comigo, eu preciso resolver a minha alma. Porque, queridos, presta atenção, a salvação, eu falei aqui no curso, mas eu vou repetir. A salvação, ela se dá primeiramente no Espírito. E depois a alma, ela vai... Acho que está tendo muito retorno para mim aqui, diminui um pouquinho. Depois a alma vai sendo transformada, sim ou não? E só depois que o corpo é o quê? Glorificado. Então, o corpo e o espírito não é responsabilidade nossa da salvação, é totalmente de Deus, porque é Deus que vai glorificar o nosso corpo. E o nosso espírito já é salvo quando nós tomamos decisão por Jesus. Fica só a alma, que é o quê? Onde estão as nossas emoções, decisões, prazeres, vontades, sentimentos, sim ou não? E é aí que nós precisamos cooperar com Deus. E é aí que nós damos trabalho para Deus. Abraão, irmão, era um homem emocionalmente ferido. Por quê? Porque ele não tinha filho. Mas ele não era estéril. Quem era estéril era Sara, né? Sarai, né? É tanto que ele tem uma relação com Agar e faz um filho em Agar, Ismael. Então, presta atenção. Deus fez com que Sara se tornasse estéril para resolver a alma de Abraão. Tem coisas na minha e na sua vida que está retido, irmão, só porque eu não permito que Deus trata com as minhas emoções. Tem coisas que estão assim empurrando a porta. Empurrando, irmão, para entrar para a sua vida, para você acessar, para você tocar, para você experimentar, para você viver. Mas porque você não permite se resolver na sua alma, na sua mente, nas suas emoções, Deus não permite que chegue na sua vida. Principalmente o bendito ou o maldito do ego. Então a gente precisa olhar para os nossos sentimentos, para a nossa alma, para as nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos, e alinhar com a vontade de Deus. Terça-feira eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Amém? Porque aqui não dá tempo, se eu entrar em alguns pontos aqui, eu vou ter que esticar muito, aí já era. E eu não vou chegar onde eu quero chegar aqui hoje. Então nós temos um espírito que já está salvo, nós temos uma alma que está em processo de transformação, e é nesse ponto aí que muita gente para no meio do caminho. Por quê? Porque não permite ser tocado em algumas situações. Tem pessoas, irmãos, que estão tão feridas, tão quebradas, tão traumatizadas, tão arrebentadas, que se você tocar em alguns pontos da vida dela, até aqui na pregação, onde que a linha é tênue aqui, ó, não falo direcionado para ninguém, a pessoa não volta no próximo culto, que acha que a gente está falando da vida dela. E aí, vai viver como? Fugindo o tempo todo? Então tem muitas bênçãos, irmãos, de Deus que estão retidas no mundo espiritual, Deus esperando a gente resolver as nossas emoções, a nossa alma. Mas porque a gente não quer tocar nesses assuntos, a gente fica padecendo o tempo todo.
A gente não quer mais encontrar com fulano de tal, aí fica padecendo o tempo todo. A gente não quer, irmãos. Mas fica pedindo Deus o tempo todo, sim ou não? Abraão ficava o tempo todo reclamando para Deus, mas Deus, o Senhor não me deu filho, mas Deus não tem filho, mas Deus não tem filho. E Deus está falando, tu serás uma bênção, tu serás uma bênção. Ei, não adianta nada você pedir para Deus. Antes de Deus acessar alguns pontos da nossa vida para nos transformar. Por isso que tem gente, irmão, que vai, é que eu vou falar aqui. E essa palavra está selada, não é com você, eu acredito, é pessoa lá fora. Que vão começar bem e terminar péssimos. Por quê? Porque ela achava que estava bem quando ela veio para Jesus. Mas quando a palavra começou a confrontar, descobrir algumas coisas, né? Tocar em algumas áreas da vida da pessoa, ela foi espiando, daqui a pouco, irmão, virou um mandacaru. Tá comigo? Faz sentido para você, irmão? Olha o que Deus diz no versículo 6. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam, então, os cananeus na terra. A terra era boa, sim ou não? Posso falar aqui já para... A desobediência de Abraão aqui fez com que os inimigos devorassem a terra. Quem estava lá na terra? Os cananeus. A terra era boa, a terra produtiva. Como é que eu sei que a terra era boa e produtiva? Quando Moisés manda os espias lá para vigiar a terra, vieram com o quê? Olha os frutos da terra, tanto que a terra aqui é boa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você está com um pé aqui, irmãos, ó, e a sua terra virou árida, virou areia. Não produz nada. Se o irmão tiver com o pé colado no seu aqui, o dele já floresce e frutifica. Porque o que determina o solo que eu estou vivendo não é o barro onde eu estou pisado, é o coração. Entenda isso. Não, presta atenção no que eu vou falar aqui. Isso aqui Deus ministrou no meu coração hoje, irmãos. Alinha o teu coração. Alinha as tuas vontades com a vontade de Deus. Mas pastor, você está falando, quem é você para falar de Abraão? Não, irmão, talvez eu sou 300 bilhões de vezes pior do que ele. Mas a gente tem que tomar lições também, sim ou não? E aonde ele errou, nós não precisamos errar, não. Presta atenção. A terra estava daquele jeito. Versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhes aparecera. Olha só. Versículo... Como é que eu sei que os cananeus, os jebuseus, os heveus, os heteus, né, que habitavam a terra, que era tudo descendente de Canaã, tinha devorado a terra? Olha só. Versículo 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era muito grande. Presta atenção. Deus mandou aqui no versículo 1 para ele sair sozinho, sim ou não? Ele leva, além dele, a mulher, que a mulher também poderia, que era só carne, né? Mas Ló, as almas que ele tinha adquirido, né? Os bens, levou tudo, né? Levou tudo. Isso mostra o quê? Eu confio na força do meu braço. Vai que lá na terra não tem nada para eu comer. Então eu já vou levar daqui. Eu sou o cara, eu penso antes. Já o pastor não fala lá quem antecipa o governo, eu estou antecipando. Só que essa antecipação quebrando princípio, irmão, nos destrói.
para não morrer de fome aqui nessa terra. Vou lá fazer esse povo cumprir essa promessa. E Deus estava falando assim, ó, a promessa é para tu, Abraão. Não é para quem está com você. Daqui para frente, irmão, Deus não fala mais com Abraão. Enquanto eu estiver, pega isso aqui, ó, que às vezes você fala assim, mas eu queria saber tanto como é que Deus fala com o meu líder. Queria saber tanto como é que Deus fala com o pastor. Porque eu não escuto esse negócio, eu não sei como é que é. Como é que Deus fala? Eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo. Será que a voz é grossa? Oi, irmão. Eu sou o Espírito Santo. Ou é, oi, irmão. Eu sou o Espírito Santo. Como é que é a voz do Espírito? Eu nunca ouvi. Eu queria saber como é que é. Sabe por que às vezes nos falta esse contato? Porque a nossa alma está lutando contra a vontade de Deus. Nós estamos querendo uma coisa e a vontade de Deus está querendo outra. Nós estamos com os pés no lugar certo, mas com o coração na direção errada. Fala assim, eu preciso estar com os pés no lugar certo e o meu coração na direção correta. Não adianta nada. Não adianta nada, irmãos. Você aqui de corpo presente, com o coração desalinhado, irmão, você vai se frustrar demais com Deus. Primeiro que Deus não vai responder a sua oração. Porque a Bíblia diz que, no versículo 8, só para pincelar aqui para você, diz que Abraão foi e edificou altares para o Senhor em Betel. E ali invocou o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Clamar, gritar, bradar. E Deus não mais falou com ele. Não adianta, querido. Às vezes a gente quer ser respondido pensando que Deus vai ter dó da gente, pena da gente. E a gente precisa entender que as situações adversas Deus usa para quebrantar o nosso coração. Por isso que Ele não nos tira das aflições. Porque se tem uma escola boa para nos amolecer, são as aflições da vida. São as lutas, são os problemas. Essa é a escola de Deus, irmão. Esse é o professor do Espírito Santo. E a gente precisa compreender essa realidade. Sabe, quando você estiver passando por uma luta, ou você já está morando nessa luta, porque tem gente que mora na luta, né? Tem gente que passa, mas tem gente que mora. Você precisa ir no vizinho do lado, chama Espírito Santo, e falar assim, Espírito Santo, fala para mim aí o que eu preciso fazer para sair dessa situação. O que você fez? E a Bíblia diz que Deus não mais falou com Abrão. Por quê? Porque Deus deu uma palavra e ele fez outra. Presta atenção. Às vezes você está vivendo uma luta, irmão, problema, porque você está tentando ajudar as pessoas. Deus tentou, Abraão, é lógico que tem uma outra explicação, mas dentro desse contexto, Abraão tentou ajudar Ló porque era órfão. A Bíblia diz que Ló tinha tantos bens que onde ele estava já não podia estar os dois juntos, porque os animais eram muitos, os pastores estavam brigando um com o outro, porque... Mas como é que terminou a vida de Ló? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Pega o que eu vou falar aqui. Você quer se livrar de pessoas que estão vivendo, que estão morando na luta e você não quer ser vizinho dele? Sim ou não? É assim, ó. Se você perceber que essa pessoa tem um problema, né, uma dificuldade de obedecer, de submeter, esses comportamentos,
que você sabe que são características da alma da pessoa, não tenta ajudar, não. Ele tem que falar assim, ele tem que gritar por você, ei, e você, depois eu vou. Ei, tem como você me ajudar aqui? Cara, eu tô indo ali rapidinho, daqui a pouco eu passo aí, beleza? Porque todas as pessoas que elas não têm as suas emoções, a sua alma resolvida, ela está sempre passando por problema, por luta, por dificuldade, por traumas, por perdas, por escassez. E aí você vai ser melhor do que Deus, você quer ajudar essas pessoas, e Deus vai, já que você quer ajudar, vai lá morar junto com ele. Porque aí não vai ter 2 buracos, vai ser um buraco só com 2 pessoas morando. Não vou ter que fazer outro deserto, vai ser o mesmo deserto para vocês 2. Percebeu, irmão, que tem um coração desalinhado? Percebeu que é difícil de uma pessoa indisciplinada? É uma pessoa que não tem um coração ensinável, é uma pessoa... Ei, irmãos, de verdade. Cuidado. Para você não dar o sono para essas pessoas. Que aí ela vai dormir lá e você vai estar lá descabelando. Caramba, o que aconteceu? Está comigo, sim ou não? Estou terminando aqui já, irmão. Só falta mais alguns versículos. Amém? Glória a Deus. Então, cuidado. Às vezes você está travado na sua vida, porque você está tentando ajudar pessoas, que Deus está querendo tratar com elas. E você está querendo ser melhor do que Deus na vida dela. Vou falar de novo. Às vezes você está vivendo por um momento de escassez, dificuldade, luta, porque você está tentando ajudar uma pessoa que Deus está querendo tratar. Porque você é almático, você, sabe, trata tudo na emoção. Ah, eu não aguento ver ninguém sofrendo. Vai lá e sofre no lugar dela. Não é verdade? O problema é que sofre só até um ponto, irmão. Porque quando é uma pessoa dessa, um exemplo, dá só um exemplo aqui. Vai preso, um exemplo, ninguém quer ficar no lugar dele na cadeia, né? Morre, ninguém quer ir para o caixão junto com ele. Engraçado, porque só vai até um limite. Por quê? Porque são atitudes emocionais. Não está internado, não. Pode botar o soro aqui que eu vou ficar internado junto com ela aqui também. Quando ela não sai, eu não saio. Não fica, irmão. Às vezes nem lá vai visitar. Que é o que mais acontece. Já dizia o velho sábio. Quem tem dó do miserável, fica no lugar dele. Isso aí eu ouvi desde quando eu era novo. Pequeno eu ainda sou, né? Me ajuda. Olha só, irmão. Aí a Bíblia diz que Abraão desce para o Egito, sim ou não? Deus mandou ele ir para lá? E nem Deus falou para ele também não ir. Por quê? Porque quando Deus afasta um pouquinho de você, assim, milímetros, já é o suficiente para você morrer, Ele quer ver quais são as decisões que você vai tomar. E sempre a decisão do emocionado são direções erradas. Ele foi para onde? Para o Egito. É o que mais acontece aqui dentro. Todas as pessoas que são emocionadas, pessoas que têm problemas na alma, quando você começa a esticar a corda, não, acho que não dá para continuar aqui não, pastor. Tá difícil, realmente aqui o negócio é difícil, misericórdia, imagina um gabinete com aquele pastor, sangue de Jesus, fala até o sinal da cruz. Por quê? Porque quer sempre palavra de afirmação, você está bonitinho hoje, mas você é lindo, mas você fala tão bem, mas eu não sei o quê, olha que você está cheiroso. Olha, não, irmão. E essas palavras não mudam ninguém, sim ou não? Nunca vi elogio mudar ninguém, irmão. Aí a Bíblia diz que Ló apartou de Abraão, sim ou não? De Abraão. No versículo 15, no versículo 14,
Só depois do capítulo 13, que a Bíblia diz assim, ó, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Foi só depois, irmão. Porque enquanto você estiver querendo levar a sua vida do seu jeito, Deus não está nessa situação. Quando você estiver tentando resolver a situação do seu jeito, Deus está falando, é do seu jeito, continua. Quando você achar que é o dinheiro que você tem, é as amizades, é o conhecimento, são os acessos, são essas coisas que vai fazer você prosperar, Deus fala assim, então vou sair de férias, vou lá para as Ilhas Maldivas e você resolve aí. Quando der errado, me chama. E quantas pessoas, irmãos, estão aí ó, passando por anos e anos e anos e anos da vida, parado no mesmo lugar, por quê? Porque tentaram resolver as coisas do seu jeito. Quantas pessoas começam, não terminam, porque são pessoas emocionais, são pessoas almáticas, porque tomam decisões na sua razão, mas acha que é na sua razão, mas é na sua emoção, e depois com a mesma emoção que tomou uma decisão para começar, vai ser a mesma emoção que vai tomar a decisão para terminar, e tudo fora do tempo. Você quer saber qual é o problema maior disso? É que eu sei que eu tenho esse problema, mas eu não quero correção. Eu sei que eu sou uma pessoa assim, mas eu não busco correção. Eu sei que eu tenho fracassado em várias áreas da minha vida, mas eu não busco ajuste. Por quê? Porque aí existe o quê? O ego. Pessoas egocêntricas, né? Pessoas, sabe, em si mesmadas, acham que se pedir ajuda, acha que está se desvalorizando, está sendo humilhada. Está comigo, sim ou não? Aí a Bíblia diz assim, ó. Versículo 14 de Gênesis 13 vai falar assim, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora. Meu Deus do céu. Por enquanto, Deus só estava falando com ele. São promessas, sim ou não? Deus tem promessa para mim e para você, sim ou não? Mas nenhuma delas agora, até então, quando a gente tem a nossa alma bagunçada, ela não tem forma nenhuma para a gente, é só uma palavra. E uma palavra para quem é emocional, eu sabia que não ia dar certo mesmo. Eu só fui para dizer que eu não fui. Mas eu já sabia que não ia dar certo. Aí ele fala assim, ó, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês... Mas Deus não tinha falado antes? Tinha, só que agora ele mostra. Sabe por quê? Sabe por que Deus não mostra para mim e para você antes de resolver os nossos problemas internos? Porque senão nós vamos fingir para Deus que estamos tudo bem, para a gente experimentar a promessa. Depois que nós experimentarmos a promessa, nós revelamos o nosso coração. E tem alguma coisa que fica oculta aos olhos do Senhor, irmão? Então nós não crescemos, nós ficamos igual meninos. Sabe, dono de tudo, mas não pode experimentar nada. Coloca para mim Gálatas capítulo 4, verso 1. Olha só o que diz a palavra, irmão. Depois a gente volta para cá. Estou terminando já, esquenta a cabeça não. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro... Tem alguém que é herdeiro aqui? Olha só. Que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do escravo. Tem gente que está aqui dentro, é herdeiro do trono da graça, irmão, mas o comportamento é pior do que os que não são crentes. Oscila muito mais do que quem está lá fora. Tem mais dificuldade para obedecer do que quem está lá fora. Tem mais dificuldade para submeter do que quem está lá fora. Ele fala assim, ó. Nada difere do servo, do escravo, ainda que seja senhor de tudo.
Vai lá. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, vai estar sempre alguém, moço, muda com isso. Quando você estiver ouvindo, assim, rapaz, para com isso. Moço, o caminho é aqui. Cara, vem para cá. É porque a alma ainda está aflorando, irmão. Sabe? Está destilando alma. Cara, muda para cá. Moço, está errado. Cara, você vai quebrar a cara. Tem alguém que está ouvindo isso aí? Vai lá. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Da mesma forma que, quando você não quer resolver os seus problemas da alma, a Bíblia está falando que assim é também quando nós estávamos lá no mundo, vivendo nos rudimentos do mundo, nos princípios do mundo. Não muda nada, irmão. É por isso que nós não experimentamos das promessas de Deus, por quê? Porque o nosso comportamento aqui na casa do Senhor não muda nada, não é diferente daqueles que estão lá fora, que nunca conheceu a palavra de Deus. Mas todos os dias está lá de joelho no pé da cama falando, Deus, não é possível, Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O que é um carro para o Senhor, Deus? O que é uma casa para o Senhor, Deus? O que é isso para o Senhor? E Deus fala assim, eu que te pergunto, que coração é esse para comigo? Que comportamento é esse para comigo? Eu não vou te dar porque você vai se perder com isso. Sabe por que a gente não escuta isso de Deus? Porque não dá tempo. A gente só pede, depois sai correndo, vai dormir. Aí Deus, calma aí que eu vou falar contigo. Calma, não Deus, não, é amanhã, quem sabe? Comportamento de menino, irmãos. Não busca maturidade, não busca crescer, não busca desenvolver, não busca, sabe, chegar a uma estatura, como foi ministrado aqui no domingo, a estatura de varão perfeito. Buscando as tribulações, buscando vencer, buscando romper, sabe, enfrentando as coisas com honestidade, com seriedade, com hombridade, fazendo a coisa acontecer. Fica sempre, sabe, igual... Vou falar aqui, mas deixa quieto. Vai lá. Mas vindo a plenitude, quem é a plenitude? Cristo. Dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quando você estiver olhando, irmão, tem gente que não sabe nem se é filho. Você é filho? Filho de quê mesmo? Filho? Não sei. Sou o filho que eu nasci, né, pastor? E aí vive essa vida bagunçada, irmãos. Vive essa vida que oscila o tempo todo, que não experimenta nada de Deus, que não cresce na presença do Senhor, que não evolui no chamado de Deus, que não sai de onde entrou, já tem anos que está no mesmo lugar e não desenvolve. Por quê? Porque não querem dar lugar para a palavra de Deus tocar naqueles pontos que precisam ser tocados para haver cura e transformação. Diz que todo pastor é bom, até que ele comece a te pastorear. O dia que ele começar a te pastorear, irmão, sabe aquele brilho? Aquela coisa linda, nossa, esse pastor parece um Deus. Não de bonito, mas é santo. Falta botar no pedestal. O dia que ele entrar na sua vida, acabou essa beleza. Isso é o Satanás puro, tá vendo? Sabia que não era tudo aquilo mesmo que a gente estava vendo. Por quê? Porque entrou em situação na tua vida que você gostaria que passasse o resto da sua vida sem tocar. Da minha vida, cuido eu. Não é um comedor de feijão que tem que ditar as regras que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então vai ficar batendo com a cara na parede o tempo todo. Fala assim comigo, o negócio é feio.
Meu Deus. Olha só, Abraão brigando com o Senhor. Deus está falando, eu vou te fazer. Cara, você vai ser uma bênção, você vai ser pai de multidões. Eu vou te fazer. Abraão, eu estou garantindo para você. E o cara, mas o Senhor não me deu filho. Mas o Senhor não resolveu aquele problema lá. E aí, eu confio ou não? Acho que eu vou ir para outra igreja. Acho que eu vou sair dessa igreja aqui, que não está resolvendo meu problema. Como se a igreja fosse resolver problema de alguém. Eu sou o pastor da igreja, tem vários problemas que eu não resolvi ainda. Quem tem que resolver seus problemas é você, irmão. É você que tem que abrir o seu coração e deixar Deus colocar o dedo lá na ferida e falar assim, ó, tá errado aqui, conserta isso aqui, que muda a rota disso aqui, vai para lá. Isso aqui você precisa sair, isso aqui você precisa tirar, isso aqui você precisa mudar. Enquanto você não abrir teu coração para Deus, irmão, você vai ficar nessa aí o tempo todo, achando que é alguma coisa. Versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis vai falar assim, depois dessas coisas, depois que coisa? Depois que Abraão se separou de Ló, depois que Ló foi morar em Sodoma e Gomorra, depois que Ló enfrentou uma guerra lá, depois que Abraão venceu a guerra, depois que ele ofertou Melquisedeque, depois de tudo isso, tá, do capítulo 13 até o capítulo 15 está falando sobre isso. Aí ele vai falar o quê? Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Se tivesse tempo eu explicar isso aqui. E disse assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão, você veio de uma guerra agora, eu fui o teu escudo, cara. Você está aqui não é por causa das suas forças, está aqui, você sobreviveu por causa de mim. Entenda isso. Ei, irmão, às vezes você acha assim, ó, cara, eu passei por uma luta, moça, eu sobrevivi. Não foi você, casca de jaca. Foi Deus que te protegeu, que velou por você, que livrou de uma bala perdida, livrou de um acidente, livrou de tudo, e você está aqui. E você, rapaz, estou falando para você. E então disse Abraão, Senhor Jeová, o que és de me dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deus está falando, cara, eu vou te fazer uma grande nação. E o infeliz está falando, eu não tenho filho. Porque Deus está querendo moldar o coração dele, e ele está querendo um filho do jeito que ele está. Às vezes você está querendo, orando a Deus, pedindo uma coisa, Deus fala assim, não, eu preciso te modelar primeiro, pra você receber isso aí. O que eu tenho para te dar não encaixa do jeito que você está, a peça está diferente. A peça que está aí é aquela peça lá daquele país lá, que eu não posso falar que está sendo gravado. Não encaixa, vai quebrar. Eu preciso fazer uma retífica na peça original, para ela poder encaixar no que eu tenho para você. Mas deixa eu levar você para o torneiro espiritual, para ele poder colocar você lá no cilindro e começar a te polir, para que eu possa chegar e encaixar o que eu tenho para você. O que eu tenho para você não é uma bênção, o que eu tenho para você é um estilo de vida. O que Deus tem para você, irmão, não é uma bênção pontual, é uma cura, é um carro, é não sei o quê. Não, irmão, Deus quer que você se torne essa bênção, ou seja, não é algo para hoje, é algo para toda a sua vida. Senhor, me dá tal coisa. Deus fala assim, não, meu filho, se eu te der hoje, amanhã você se perde. Deus não está preocupado com o que vai se perder, Deus está preocupado com você que vai se perder juntamente com aquilo que você pediu. Porque Deus não está preocupado com coisas, Deus está preocupado comigo. Você está comigo? Olha o que Deus fala para ele, disse mais Abraão,
Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será meu herdeiro. Tem que ter paciência um cara desse, sim ou não? Só Deus, irmão, vai gostar de crente mesmo. Deus está falando, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Mas até agora não aconteceu nada. Até agora eu não vi nada, Deus. Quanto tempo você está orando pela mesma coisa, irmão? A coisa não aconteceu. O errado não está na oração, está quem está orando. Sabe, é uma peça toda, sabe, toda torta, querendo rodar certo. E Deus está falando, meu filho, esse pneu aí está furado. Vamos consertar a roda para eu poder botar outro pneu novo aí, para as coisas rodar bonitinho. Não, Deus, eu quero um pneu novo. Eu quero um pneu novo. Deus, a roda está toda empenada. Se eu botar o pneu aí, vai desgastar. É perigoso esse carro capotar. Vamos consertar a roda primeiro. Não, Deus, eu quero. Então, pronto, Deus faz isso, puxa o freio de mão, fica aí parado agora. Irmão, nós precisamos avaliar nossas vidas. Irmão, de verdade, você quer viver algo poderoso em Deus? Todos os dias. Todos os dias. Faça uma autoavaliação de quem você é em Deus. Não de quem você é na igreja. Eu sou ministro de louvor. Nossa, eu já estou pregando na igreja. Estou avançando. Irmão, isso aqui não quer dizer nada. É quem você é em Deus. Senhor, como é que eu fui hoje? Qual a nota que o Senhor me... De verdade, não precisa ser nem de 1 a 0, de 1 a 10. É só de 1 a 3 mesmo, tá de boa. De 0 a 1. Como é que é a nota? Eu preciso, Senhor, para eu poder me avaliar, para eu poder ir melhorando todos os dias. Porque se eu examinasse a minha vida todos os dias, irmãos, eu era mais misericordioso com quem falha comigo. Se eu avaliasse a minha vida todos os dias, eu perdoava mais quem me ofende. Se eu avaliasse a minha vida todos os dias, eu não feria tantos princípios que me impedem de viver as promessas de Deus todos os dias. Mas a gente acha que é a última bolacha do pacote porque a gente fez um favor para fulano de tal. A gente acha que é a última bolacha do pacote porque serve na igreja. A gente acha que é a última bolacha do pacote porque todo mundo fala e brinca com você. Você, sabe, é querido por todo mundo. Então você acha que não precisa de correção, não precisa de ajuste. E Deus está falando, meu filho, para os mundos aí, dessa galera aí, você está, 10. Mas para o que eu tenho, tá 10. A gente precisa avaliar, irmão. Porque aí o nosso nariz faz assim, ó, pum. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E a coisa não acontece e a gente está caçando culpados ainda. E Deus está falando assim comigo e com você. Não, eu preciso resolver primeiro. Você. As bênçãos não são um problema. É você que está sendo um problema para mim. Deixa Deus nos resolver primeiro, querido. Deixa Deus acessar aí. Deus te trouxe hoje aqui para ele ver se a chave que ele tem hoje pelo intermédio da palavra, ele consiga pelo menos entrar pelo menos um pouquinho, ver pelo menos a fresta da porta assim. E para fechar, do mesmo jeito, irmão, você vê que é a natureza. Que foi a natureza de Abrão. Foi a natureza do povo de Israel quando saiu do Egito. Foi o que, pastor? A mesma natureza de Abrão, foi a mesma natureza que o povo de Israel saiu do Egito. Como assim, pastor? Vou te mostrar agora. Coisa linda de se ver. Deus falou assim para Abrão assim: sai do meio da sua parentela, assim ou não? Sai, só você. Ele levou o quê? A mulher, levou Ló, levou os irmãos, levou o gado, levou a fazenda, levou as almas, levou tudo. Levou tudo, sim ou não? Vamos lá.
Deus vai lá e faz tudo aquilo que ele fez no Egito para libertar o povo, sim ou não? Quando foi? Pragas, não sei o que, né? Não quero aqui estar detalhando sobre as pragas, que cada praga daquela ali era a representatividade de um deus do Egito. Mas Deus fala uma coisa muito interessante. Deus não fala com o povo, Deus fala com Moisés. A única vez que Deus tentou falar com o povo não foi. Aí Deus fala assim, ó. Pede para o povo, ó, presta atenção. Pede para o povo, depois que ele matou o primogênito lá de todas as famílias, ele falou assim para Moisés, pede para o povo, e em cada casa do Egito, e pega do povo lá, prata e ouro. Êxodo capítulo 11, verso 2. Coloca para mim aí. Só para vocês entenderem. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. O que eles teriam que sair do Egito? Com prata e ouro. O que aconteceu? Êxodo capítulo 12, verso 38. E subiu também com eles muita mistura de gente, de ovelhas, de boi, uma grande quantidade de gado. Até pão que eles tinham feito lá, não tinha dado tempo a massa levedar, eles pegaram, a amassadeira amarraram nas costas. Tá aí, irmão, tá aí. Do 35 até o 38 você lê sobre isso aí. Ei, não, nós vamos levar tudo, galinha, pato, periquito, papagaio. Levou tudo, irmão. E Deus falou assim, é para levar, sabe o quê? Ouro e prata. Eles levaram tudo. Além da desobediência, uma total desconfiança do poder de Deus, que ele seria capaz de suprir toda a necessidade do povo. Ei, sabe o que mais acontece aqui? É que as pessoas vêm para Deus, mas ela não quer deixar as coisas que faz parte do passado. E todas as pessoas que não têm a sua alma resolvida, as suas emoções resolvidas, é porque ela está presa no passado. E para finalizar, Filipenses capítulo 3, 13, eu acho. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Fala assim, ação. Os crentes que assim, pastor, resolve meu problema aqui. Irmão, quem tem que tomar ação somos nós, é você. Uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas, avançando-me para as que... Enquanto você não deixar as coisas do passado, irmão, no passado, elas vão te acompanhar e vai ser o grande bloqueio que não vai te deixar experimentar das promessas de Deus. Sabe por quê? Porque uma pessoa que ela é muito emocional, muito alma, ela não consegue desfrutar do mundo espiritual. E aonde é que estão as nossas bênçãos? Efésios, acho que é 1:3, né? Acho que é 1:3. Coloca aí. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, nos abençoou em Cristo. É aonde, irmão? Em Cristo, enquanto você estiver preso na sua, mas me feriu, mas me machucou, mas não passou e não falou comigo, porque eu sou não sei o quê, porque, irmão, enquanto você tiver isso aí, ei, Deus está falando assim, então, cara, deixa eu trabalhar com quem quer avançar.
Enquanto você está falando, mas eu não fiz, pastor, por causa disso. Ah, pastor, mas foi por causa daquilo. Você sabe, né, pastor? Inventando desculpa, Deus está falando, não, deixa eu avançar com quem quer avançar. Quando você estiver falando, pastor, mas não deu para mim porque não sei o quê. É tudo alma, irmão. É tudo trauma, é tudo ferida do passado que não se permitiu resolver e está há anos dentro da igreja, vivendo as mesmas situações, do mesmo lugar, sentado na mesma cadeira, a cadeira já derreteu, trocou de cadeira e não consegue romper. Por quê? Porque não permite que Deus acesse a alma da pessoa por intermédio da palavra para que resolva a sua situação e ela viva uma transformação e experimente das promessas de Deus. Ei, irmãos, até quando você vai andar com essa, como diz lá na terra do Chico, com essa cangaia nas costas? A cacunda já está dobrando, por quê? Porque as pessoas não querem deixar as coisas, irmãos. Quer carregar tudo. E quer, irmãos, quer pegar coisa de 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos, e tentar justificar hoje. Irmão, até a Bíblia, quando eu falo a Bíblia, é papel mesmo. Ela se renova todos os dias, a palavra de Deus se renova todos os dias. A pessoa quer ficar sabe, da antiguidade, lá na época como dizia lá na terra do Heitor, lá na época dos angicos lá, e não quer evoluir, e quer que Deus fique parado com ele lá. Bora, meu filho, embora. Ô, filho, hoje é dia, bora, meu filho. Será que não é hoje dar um passinho para frente, não? Não, eu não quero dar, não. Aí Deus fala, sabe o quê? Fica bem aí, que eu estou vendo um grupo que está lá na frente. Eu vou lá com aquele grupo lá. Irmão, você acha que birra vai valer a pena para Deus? Vai justificar alguma coisa para Deus? Você acha que as suas dores vai justificar alguma coisa para Deus? Não, vou falar de novo. Será que os seus traumas vai justificar alguma coisa para Deus? A sua limitação. Porque tem gente que se automutila, né? Não tem braço, não tem perna, não tem zureia, não tem ouvido. Se automutila. Para não fazer nada por Deus, para não avançar. Anda numa cadeira de roda espiritual. Anda nas muletas, não avança. Por quê? Tentando justificar algo para Deus. E Deus está falando assim, não, meu filho, eu vou ali atrás do menino que está nascendo agora, ali nas fraldas, está querendo correr junto comigo, eu vou correr com ele. Porque não é tempo de igreja. Não são os dinossauros da fé. São os novos que nascem e querem alguma coisa e Deus vai contar com essas pessoas. Ei, não é crachá empoeirado não, irmão. Sabe? Pode ser até uma fralda suja, mas que os pés já estejam posicionados. Bora, Deus. Estou aqui, Deus. Bora. É isso que Deus quer, irmão. Porque vai amadurecendo no caminho, vai crescendo no caminho, vai evoluindo no caminho. E vai se abrindo para Deus e capacitando e as coisas vão acontecendo. Não. Você sabe, né, Deus? Pois é, né, Deus? Deus, pois é o quê, rapaz? Ei, irmãos, Deus está querendo que você deixe toda essa tranqueira para trás. Limpa a sua alma, irmão. Tiver que pedir perdão para alguém, peça. Tiver que liberar perdão para alguém, libera. Tiver que corrigir rotas, corrija. Mas saia do lugar onde você está há anos parado no mesmo lugar, achando que o que você tem, o que você é, o que você sabe, vai resolver aquilo que só Deus pode resolver na sua vida. Não adianta, queridos. Os nossos saberes só estão atrapalhando. Os nossos conhecimentos, que tem gente que tem a cabeça desse tamanho. Parece um orelhão, sabe aqueles orelhão de 1900 antigamente? Anda com esse cabeção. Mas o coração desse tamanhozinho, parecendo o coração de uma rolinha. Tem nada. E o que tem ainda está amargurado, revoltado com todo mundo. Não adianta, querido. Deus não está contando mais com esse povo, não. Que tenta justificar o porquê não quer caminhar, colocando culpa. Irmão, pelo amor de Deus. Deus está... Ei, pastor,
eu tô aqui todo engembrado, todo, sabe? Bico de papagaio, não sei o que e tal. Tô todo torto. Tô todo atrofiado. Mas eu quero andar. E eu vou andar em nome de Jesus. Esse ano eu vou crescer em nome de Jesus. Esse ano eu vou frutificar em nome de Jesus. Esse ano eu vou fazer um curso. Esse ano eu vou aprender mais. Esse ano eu vou crescer. Esse ano eu vou fazer alguma coisa acontecer. Mas eu não vou ficar paralisado onde eu estou mais. Eu vou lançar minhas tranqueiras tudo para trás. E eu vou alcançar algo novo no Senhor a partir de agora. Fique de pé no seu lugar, crente.